Será que dá para filosofar a partir de uma vivência de guerra? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o jogo This War of Mine. Esse jogo, do estúdio polonês 8 Bits, foi inspirado num acontecimento real de guerra, que foi o Cerco de Sarajevo, que aconteceu entre 1992 e 1996, no contexto da Guerra da Bósnia, no Sudeste Europeu. Basicamente, a ideia desse jogo é você ter uma experiência da guerra e daquele contexto que matou inclusive muitos inocentes, não do ponto de vista de quem está fazendo a guerra, mas do civil, de uma pessoa comum. Então, o jogo, na verdade, é uma tentativa de fazer com que o espectador, quem está jogando ali, se coloque no lugar do outro. E isso, obviamente, tem os seus efeitos importantes para pensar, por exemplo, todas as sutilezas do terror da guerra. Recentemente, esse jogo ele foi indicado para ser uma obra obrigatória do ensino médio. Então, os alunos da Polônia, se eu não me engano, eles têm que jogar esse jogo, né? Ele tem uma versão de tabuleiro também, isso é uma questão interessante. Os alunos eles têm que jogar esse jogo, fazer, acho que, provas relacionadas a isso, assim como a gente tem que ler os clássicos da literatura brasileira, etc. Isso é muito interessante porque faz a gente pensar como algumas características, né, de povos que sofreram com o impacto da guerra se voltam no contexto de reflexão da formação educacional dos alunos daquele povo. O que a gente poderia falar sobre o jogo em termos de características específicas para a gente pensar e analisar filosoficamente são muitas coisas, mas eu vou especificar algumas só para a gente poder olhar filosoficamente para esse jogo e tentar extrair as coisas que interessam para a gente, não só em filosofia, como em outras disciplinas também. A primeira coisa importante é que você não está sozinho no jogo. Você começa inicialmente com 3 personagens que você pode escolher ou você pode deixar aleatório e ele oferece a opção dos 3 personagens para você de modo aleatório. Essa vivência dos 3 personagens ela é muito interessante, porque cada personagem vai ter uma idade, um gênero, vai ter uma especificidade, um é cozinheiro, outro é mecânico, e isso vai fazer com que a gente, primeiro, né, o primeiro ponto, a gente possa discutir uma série de coisas ali, porque o impacto da guerra e daquela tentativa de sobrevivência sobre os personagens vai ser muito interessante. Por exemplo, pode acontecer de ter 2 adultos e uma criança, né? E a maneira como a criança precisa de determinadas coisas é diferente das coisas que o adulto precisa. Uma das tarefas lá, por exemplo, que a criança tem é brincar, que é uma coisa que, infelizmente, nos adultos não tem essa opção. Então, sobre essa ideia dos 3 personagens, o que está interessante para a gente tentar pensar aqui é a dinâmica do tempo na questão da faixa etária e das necessidades diferentes, né? Porque o objetivo central do jogo é sobreviver o máximo de tempo que você possa, né? E você basicamente está numa casa abandonada junto com os outros personagens e inclusive à mercê de ser atacado por outros grupos, por outras pessoas, né, por militares, etc., ser saqueado, etc. E o fato de não estar sozinho, de poder simultaneamente você mesmo jogar com outras pessoas, mexer os 3 personagens ao mesmo tempo, dar tarefas aos personagens ao mesmo tempo, um aspecto da jogabilidade interessante e que faz a gente pensar sobre um contexto importante da sociabilidade, né? Aristóteles dizendo, somos o zoon politikon, o animal político, ou seja, não dá para pensar que não estamos em constante relação com outras pessoas. Estamos necessariamente junto com outras pessoas. E isso é a ideia de uma natureza política. E aqui é interessante, porque embora eles não conflitam entre si, os personagens, eles têm funções e coisas diferentes, né? O corpo reage diferente a determinadas coisas, eles descansam em tempos diferentes e tal. Então toda essa dinâmica vai abrir um leque interessante para a gente pensar uma série de aspectos. Embora esse jogo ele seja indicado para 16 anos, a classificação dele, ele acaba sendo um pouco pesado em alguns aspectos, porque ele trabalha questões existenciais muito interessantes, em que, por exemplo, a gente tem que conduzir com uma certa maturidade. Por exemplo, quando os personagens não recebem a devida atenção, os devidos recursos para sobreviver, eles podem adoecer e, inclusive, morrer.
né? Então, acaba sendo uma relação de você construir um certo afeto com o personagem. Ao mesmo tempo, ele está nas suas mãos, né? Ele pode, a qualquer momento, perder a vida, inclusive por conta da falta de cuidado que você possa ter ali. Então, esse tipo de coisa é muito interessante para a gente discutir temas como, inclusive, para além da subsistência básica, da sobrevivência básica, elementos de finalidade da existência, né? A gente pode pegar ali, puxar os filósofos existencialistas, por exemplo, para fazer uma reflexão sobre isso, né? Qual que é o sentido humano de estar sobre os horrores de uma guerra? Qual que é a finalidade disso? E uma série de questões aí. Inclusive, puxar alguns aspectos dos próprios filósofos existencialistas, livros de literatura como o livro de contos do Sartre, o Muro, né, que tem o primeiro conto, inclusive, falando sobre meio que esse contexto de guerra, de fuzilamento e tal. E vários desses elementos que estão eclodindo ali no século XX, né, e que são temas de questões fundamentais que a humanidade está passando, né, de pós-guerra, de guerra civil, etc., que podem ser refletidas a partir desse jogo, a partir da vivência que a pessoa tem a partir do jogo. Basicamente, o que a gente faz quando começa o cenário e tudo, o cenário, ele é um cenário da casa. Ele é meio fixo, assim. Você fica em como se fosse um corte 2D, assim, né? É um corte da casa e você vai fazendo as tarefas lá com os personagens ao mesmo tempo, né? Você pode mandar um trabalhar enquanto o outro descansa, etc. A ideia é você coletar o máximo de suprimentos e coisas que você precisa para construir as coisas necessárias para sobreviver. Só que é muito difícil, o jogo é bem difícil, na verdade. E à noite, quando chega a noite, você tem que sair para explorar os outros lugares. Só que um personagem só sai, os outros ficam na casa. Quando um sai, na volta, eles podem ter sido atacados, podem perder todos os suprimentos, etc. E uma outra coisa importante é que quando você sai para explorar, algumas casas, elas estão com pessoas armadas, né, para se defender. Então, tem essa questão também, no contexto de guerra, da gente pensar como que a própria empatia, a relação das pessoas pode ser prejudicada no sentido em que alguns aspectos passam a ser mais tolerados, menos tolerados, mais violentos, menos violentos. E, naturalmente, outras pessoas também batem na tua porta para pedir auxílio, assim, pedir troca, vender. Tem um vendedor que passa vendendo coisas, né, bugigangas e tal. Você pode trocar, inclusive, etc. Isso é muito interessante. Você ajuda, por exemplo, algumas pessoas que vêm bater na sua porta. Isso vai construindo uma certa personalidade de vocês, assim, que é importante pensar na aleatoriedade do jogo depois, na relação com outras coisas que vai ser beneficiado. No geral, como vocês devem perceber, eu gosto muito de jogar jogos com essa temática da sobrevivência. Só que cada jogo de sobrevivência ele tem uma especificidade fundamental, cuja centralidade, que é a coisa que mais me atrai, é exatamente essa questão existencial mesmo, de o jogo de sobrevivência conceder determinadas ilustrações, conseguir iluminar determinadas coisas que a gente teria que fazer um esforço muito grande quando a gente não está sob aquela situação de sobrevivência mesmo. Esses jogos de sobrevivência, eu gosto muito porque eles proporcionam uma vivência, uma experiência de pensar sobre a produção de significado da existência humana, que eu acho que é muito interessante. Que sentido que a gente dá para a nossa existência? Como que é possível fazer isso, né? O sentido, ele é dado, ele é já legitimado, ou a gente que constrói no percurso isso? Então, são questões interessantes que os jogos de sobrevivência trazem, porque, por exemplo, quando acontece o momento em que a gente já consegue uma subsistência básica, e aí, e agora? O que a gente faz? Esse tipo de jogo produz na gente uma série de reflexões muito interessantes. Inclusive, a diferença em alguns jogos, como eu vou falar depois em algum momento, o jogo, por exemplo, The Long Dark, que eu gosto bastante, ele tem duas possibilidades, como grande parte dos jogos de sobrevivência, né? Você pode jogar o jogo com os capítulos, que você vai seguindo o roteiro construído, né, dentro de uma narrativa e vai cumprindo as tarefas ali, ou seja, tem uma meta final que você vai fazendo o percurso. E o modo sobrevivência. O modo sobrevivência, você não tem objetivo específico, você só precisa sobreviver. E é muito interessante o contraste entre essas duas coisas, que soa muito no This War of Mine, nesse sentido. Tá, e o que eu tenho que fazer? Eu tô aqui, beleza. Tem que sobreviver. Tá, mas pra quê? Só sobreviver? É só isso? Então é só me alimentar e dormir e comer? É só isso, né? Então, é muito interessante isso, porque ali no jogo, por exemplo, no This War of Mine, quando você pega determinados materiais, você consegue arrumar o rádio.
E no rádio, além de ouvir as transmissões que acontecem, você pode ouvir música. Em algumas rádios está sintonizando música. E o papel da música ali no jogo é sensacional, porque a música, de certa maneira, acolhe espiritualmente os personagens, né? No momento em que a sobrevivência, aquilo que deveria ser privilegiado, né? A ideia do título, né, This War of Mine, seria alguma coisa, esta guerra de mim, uma coisa assim, uma versão bem literal ali dos termos, mas tem a ver exatamente com esse desafio, não só existencial, né, mas material também de sobreviver, que é a experiência de brutalidade, de horror da guerra, do ponto de vista de quem não faz guerra, né, de quem é vítima desse conflito. Então é uma experiência muito legal, experiência de empatia muito interessante, mais do que recomendada para a gente filosofar um pouquinho mais. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.